Eles chegam. Leôncio diz que sabia que a condessa estaria metida nessa história. Ela diz que jamais perderia esse prazer. Miguel caçoa. Geraldo diz que a justiça finalmente chegou. Álvaro conta que Isaura está acorrentada, mas que não foi açoitada. Leôncio diz que chicoteará ela por vingança. Ele é levado pelos guardas. Leôncio é posto na cela. Ele chama o sargento de miserável e o acusa de ser subornado. Aloísio diz que ele apenas está cumprindo seu dever. Leôncio nega que tenha atirado em Álvaro. O sargento diz que Álvaro confirmou que foi ele quem atirou. Leôncio diz que irá se vingar em Isaura, chicoteando-a até morrer. O sargento exige que cale a boca. André diz que está respirando melhor. Isaura diz que ele precisa beber muita água e comer. Ela súplica por piedade a Francisco. O feitor conta que Álvaro não morreu, e ela se enche de vida, agradecendo a Deus. Eles ficam sabendo que Leôncio está preso. Raimundo fica surpreso. Francisco diz que ele não ficará preso por muito tempo. Helena diz ter a maldição de que todos os homens por quem se apaixona têm um fim trágico, citando Gabriel, Paulo e agora Diogo. Aurora conta que conheceu Gabriel. Ela também diz que Helena precisou se defender de Paulo, ou seja, foi legítima defesa. A caçula conta que a tragédia não lhe sai da lembrança. Ela fica com pena de seu amado Diogo. Aurora diz que também se sentiu condenada à infelicidade quando seu marido morreu, mas agora vê que o tempo é o melhor remédio para tudo. Malvina exige que soltem os escravos, pois irá alimentá-los. Francisco diz que tem ordens para não deixar ninguém se aproximar. A Sinhá exige que a obedeçam. O jardineiro afirma que é a Sinhá quem tem dinheiro. Francisco diz que André não pode ficar solto, mas o negro diz que o feitor está com medo. Eles soltam Isaura. A escrava agradece e diz que seu amigo se salvará. Ela lhe dá água. Também lhe dá frutas. Malvina conta que Álvaro está vivo e que Leôncio está preso. Malvina pede que André se alimente, pois não sabe do que Leôncio será capaz caso seja solto. Miguel fica atordoado, mas o sargento diz que ele não pode fazer nada, pois está preso. Tomásia o alerta contra os capangas. O sargento diz que a polícia está bem guardada e pede as provas para guardá-las no cofre. Tomásia diz que Francisco e Raimundo não podem fazer nada com Isaura, pois Malvina a defenderá. Miguel diz que seu coração anda aflito. O sargento exige que não tentem libertar Isaura para não vê-los novamente atrás das grades. Geraldo diz que Malvina protegerá Isaura. O sargento pede que assinem seus testemunhos. Leôncio continua gritando e o sargento entrega comida. Leôncio rejeita e joga no chão. O sargento diz que a culpa é dele e que não é seu escravo para receber ordens. O maldito xinga e afirma que ele não passa de um João Ninguém, mas o sargento exige que cale a boca, ameaçando colocá-lo na cela coletiva. Helena diz que sua vida é uma tragédia. Aurora dá exemplos de como sua vida mudou completamente com as mortes de seus entes queridos. Ela mostra o cravo que guardou como lembrança. Helena diz que ela pode recomeçar e a prima diz que assim será. A caçula deseja ter a força dela para vencer esse momento, querendo ter notícias de Diogo. Flordelis diz que o ama e que não pode viver sem ele. Ele exige que ela o esqueça. Ela questiona o que ele viu na portuguesa. Aurora conta que morou com seus sogros por um tempo, mas a tratavam como se ainda fosse casada e não poderia fazer nada. Também conta que, por isso, veio ao Brasil e se apaixonou por Henrique. Helena diz que seu irmão é um ótimo rapaz e afirma que ela pode confiar. Rosa conta que Paulo morreu em Estrela de Alva e que quem o matou foi Diogo. Malvina diz que isso é uma tragédia. Ela também conta que Helena retornou, e Malvina diz que irá visitá-la amanhã. Malvina diz que tem acontecido muita coisa em sua vida e afirma que irá sozinha ver sua irmã. Rosa diz que odeia ser escrava e afirma que ficou com raiva por ter contado os podres de Leôncio. Malvina diz que não voltará atrás na decisão de acabar com ele e pede que a deixe em paz. Rosa pede para ir ao tronco, e Malvina diz que ele está bem, pois levou água e comida para os dois, confirmando que Leôncio foi realmente preso. Rosa se impressiona. Malvina diz que não se conforma e afirma que todo o seu amor se transformou em ódio. Rosa diz que quem deveria ser açoitada era Isaura, não André. Ela afirma que a jovem é muito sortuda. A Sinhá diz que seu marido não terá perdão por pensar em matá-la. Leôncio diz que não conseguirá dormir ali.
Ele grita por haver um rato em sua cela. O sargento diz que não gosta de matar ratos e baratas e afirma que irá embora assim que acabar de comer. Leôncio questiona quanto ele quer para deixá-lo sair dali. O sargento diz que levará o suborno ao inquérito para o juiz, para impressionar o comandante-chefe da polícia na corte. Leôncio diz que fará o possível para rebaixá-lo. O sargento diz que ele não é tão poderoso assim e se retira. Malvina diz que Leôncio pode apodrecer atrás das grades. Rosa pede que Belchior não seja enxerido. Assinhá conta todos os podres de seu marido. Belchior entende que ela escutou as conversas de Francisco e Leôncio. Malvina diz que escreverá uma carta para seu pai e pede que Belchior a entregue. Ele fica curioso, e ela explica o significado de invadir e dá ordens claras. Belchior diz que Helena e Aurora já foram dormir. Ele serve o filho. Sebastião afirma que esse parentesco é muito distante e que não necessitam chamá-la de prima, e sente pena por ela ter ficado totalmente sozinha. Henrique diz que está totalmente apaixonado por ela. Sebastião diz estar feliz por ele ter voltado para casa e afirma que refará seu testamento, pois ele voltará a ser seu herdeiro. Henrique questiona se Aurora o perdoará, mas o pai garante que sim. Belchior fica curioso para saber o que está acontecendo. Rosa diz que Malvina não confia nele. O jardineiro estranha elas estarem se dando tão bem. Rosa diz que irmãs devem ser amigas. Rosa diz que logo será dona dessa casa, pois Malvina largará Leôncio, fazendo com que fique pobre. Malvina a proíbe de espalhar as novidades. Belchior questiona se Leôncio ficará pobre, e assim a confirma, mas pede que guarde em segredo e que leve a carta para seu pai. Ela afirma que será uma calamidade o que seu marido sofrerá, mas que ele merece. Gioconda confirma que ali é a casa da condessa. Álvaro vê sua mãe, e ela se emociona ao vê-lo. Ela dá graças por ele estar vivo. Perpétua cumprimenta Tomásia. A condessa fica feliz por encontrar o filho vivo. Tomásia diz que os tempos ruins estão acabando e não voltarão mais. Pedrinho abraça Miguel e Tomásia. Perpétua fica feliz da vida. Pedrinho diz morrer de saudades de Isaura. Perpétua diz que não sabe como agradecer a Deus por essa graça. Pedrinho responde a Tomásia que está muito bem. Gioconda oferece um copo de leite com chocolate. Leôncio diz que está péssimo e pede que o tire dali. Malvina afirma que não pode fazer nada. Ele exige que ela contrate um advogado, mas ela diz que eles não têm dinheiro nenhum. Ela conta que mandou uma carta para seu pai sobre a hipoteca. Ele diz que não pode ficar preso e pede que seu pai o ajude. Ela afirma que seu pai jamais faria isso e começa a debochar. Ela afirma que não tem prazer nenhum de estar ali. Também conta que não permitirá violência contra os escravos, dizendo que Isaura está bem. Leôncio diz querer destruir Isaura e quer matá-la. Malvina faz pouco da situação, mas ele se irrita cada vez mais. Ela afirma que ele precisa recuperar o juízo, pois precisará dele para o que vem por aí. Ele questiona que ameaça é essa. Ela afirma que não tem prazer nenhum em estar ali. Também conta que não permitirá violência contra os escravos, dizendo que Isaura está bem. Leôncio diz querer destruir Isaura e quer matá-la. Malvina faz pouco da situação, mas ele se irrita cada vez mais. Ela afirma que ele precisa recuperar o juízo, pois precisará dele para o que vem por aí. Ele questiona que ameaça é essa. Ela diz estar falando do julgamento, mas ele afirma que ela está estranha, embora diga que não passa de impressão. Também reclama que a comida é muito ruim, e ela debocha, dizendo que jamais imaginaria essa situação, e pede que ele tenha paciência. Ele afirma querer que o juiz o tire dali. Álvaro pede que descanse e jura que não fugirá. Perpétua pede perdão por toda essa cena, mas Tomásia compreende a situação. Miguel fica feliz por ela ter reencontrado o filho. Tomásia relembra que também perdeu seu filho e acredita que ele esteja na glória de Deus. Perpétua diz que rezará por todos os dias de sua vida. Álvaro diz que está sendo tratado com muito carinho. Gabriel elogia Perpétua. Álvaro conta a situação de André e Isaura. Tomásia conta que Leôncio está preso. Miguel fala sobre a denúncia. Perpétua deseja que ele vá preso pelo resto da vida, mas Álvaro duvida. Miguel diz que ele não terá coragem de revidar. Branca fica feliz ao saber que Álvaro está vivo, e Geraldo conta como ele sobreviveu. Branca diz que se casará com o amado, mas o irmão deixa claro que ele não a ama.
Ela diz que sentiu que ele estava vivo e que formarão uma família. Ele diz estar preocupado com a sanidade dela. Sebastião pede que ela se alimente para que seu neto nasça saudável. Helena diz não ter apetite por não ter notícias de Diogo. O pai afirma que logo eles se comunicarão. Aurora e Henrique insistem para que ela coma. Diogo examina Araci e diz que deve ser varíola. Aresqui pede que a salve, e o médico diz que assim fará. Aresqui conta que sua amada era escrava e que a comprou para ser livre. Diogo diz que a salvará, mas irá procurar o remédio. Aresqui diz que a polícia o caçará, mas Diogo diz não temer como retribuição e pede que ele se afaste. Araci entende tudo. Diogo dá graças por já terem a cura da doença. O médico se retira. Aurora rejeita a geleia de laranja. Henrique questiona o que fará para que ela volte a confiar, mas ela diz, nada. André diz que não aguentará, mas Isaura pede que seja forte. Ele diz que morrerá. Ele desfalece. Isaura pede ajuda a Raimundo, mas ele diz que não pode fazer nada. Ela súplica que ajude o negro, relembrando os bons atos do capataz. Raimundo diz não ter nada contra ela. Ela agradece e pede piedade por André. Também relembra como ajudou João e Joaquina. Isaura diz que o pagará bem. Raimundo conta sua história e o porquê de fazer maldades. Isaura promete pagá-lo se salvar André. Ele diz temer que o pior aconteça. Ela diz que Tomásia irá protegê-lo. Raimundo se convence. Ele diz que André não está bebendo água, mas Isaura o orienta. Isaura diz que dará tudo certo. Raimundo diz que sua alma está perdida de tanta maldade e pede perdão a Deus. Isaura diz que Deus irá perdoá-lo. André retorna. Belchior entrega a carta de Malvina, explicando que Leôncio foi preso. Sebastião lê a carta e comemora. O jardineiro conta que ela está enraivecida com o marido. Aurora se assusta com Belchior. Ele entristece. Sebastião conta que Leôncio foi preso e que Malvina decidiu se separar dele. Leôncio odeia ficar sozinho na cela e afirma que ela não dá a mínima para o sofrimento dele. Ela diz que não tem poder para tirá-lo dali. Ele exige que ela contrate um advogado e a chama de infeliz. Ela diz que irá passear, pois não deve nada à justiça. Ele continua judiando. Ela afirma que não foi por falta de aviso e que esse é o resultado. Ele pede que ela o tire dali. Ela diz que precisa ir para a casa de seu pai por causa da hipoteca. Ele pede que avise quando for paga. Helena apresenta Belchior. Sebastião conta que Leôncio está na cadeia. Helena comemora. Também conta que Álvaro está vivo e está acusando o capeta de tentar matá-lo. Henrique diz que Isaura deve estar feliz e conta que não ama Isaura. Aurora diz que ele é volúvel e que é melhor mudarem de assunto. Sebastião conta que Malvina voltará. Belchior conta que André foi chicoteado 50 vezes. Aurora fica surpresa ao saber que ele é noivo de Isaura. Henrique explica que é o plano de Leôncio. Belchior conta que Malvina levou água e comida para os escravos. Sebastião fica feliz e conta que venceu a hipoteca, e que Leôncio irá à falência se não for paga hoje. Ele conta que fará a vontade de sua filha, mesmo sendo uma pena perder a fazenda. Helena diz que é melhor isso do que o louco. Leôncio xinga a comida. O sargento diz para ele se acostumar e se retira. Leôncio cheira a comida. Ela rejeita o chá, mas a mãe insiste. Branca diz que foi apenas um enjoo e que queria ver Isaura sendo açoitada. Geraldo diz que ela é muito má. Estela diz que sempre foi uma boa pessoa. Geraldo insinua que ela está grávida. Estela diz que também desconfiou e questiona quem seria o pai. Branca diz ser virgem, mas Geraldo diz que logo descobrirão. Ela diz que jamais se entregaria sem se casar. Geraldo pede que não minta e afirma achar que é de Leôncio, contando como tudo aconteceu. Geraldo afirma que é tudo verdade e que está preocupado. Estela diz que sabia que aquela visita renderia problemas. Branca diz que irá embora, mas Geraldo relembra que Álvaro está em Campos. Estela diz que foram obrigadas a conviver com quilombolas, e Branca pede que traga Álvaro para vê-la. Ele diz que o trará assim que puder. Álvaro diz que não podem fracassar. Gabriel diz que é um crime grave. Álvaro diz que não existe outro meio. Miguel diz que não pode deixar sua filha no tronco. Álvaro concorda. Gabriel aconselha que esperem a volta de Geraldo.
Gioconda e Tomásia partem em direção à fazenda de Sebastião para saber notícias de Diogo. Gabriel pede que mandem lembranças e que entreguem a carta para Aurora. Miguel diz que encontrarão um jeito de tirar Isaura do Pelourinho. Álvaro propõe irem negociar com Leôncio a venda de Isaura e André por sua liberdade. Todos aprovam a ideia. Sebastião continua comemorando a carta. Belchior diz ser uma injustiça com ele, pois é noivo de Isaura e deveria se casar com ela. Ele afirma que isso é a coisa que mais quer na sua vida, relembrando a vergonha que passou no altar. Ele questiona se foi Diogo quem matou Paulo, mas Sebastião lhe dá moedas e pede que se retire. O jardineiro agradece e se retira. Henrique chama Leôncio de covarde. Aurora fica enciumada. Rosa dança pelo salão. Ela faz bordado. Francisco caçoa dela, afirmando que Malvina acabará com a raça dela. Rosa afirma ser irmã de Malvina e patroa dele. Ele afirma que ela é como as outras escravas. Ela afirma que é irmã da Sinhá, mas ele diz que ela só vale muito quando se deita com ele no celeiro. Ela diz que jamais armaria contra ele. Ele afirma que ela é a escrava favorita dele. Ela afirma que apenas amou André nessa vida. Francisco diz que ele não sairá de lá vivo. Rosa deseja que ele seja preso como Leôncio e pede que a deixe cuidar de André. Ele a proíbe. Ela questiona se ele a deixará ajudar o negro se contar o que Malvina escutou. Ele exige que conte. Ela conta que Malvina ouviu sobre a morte e que, por isso, não pagará mais a hipoteca. Ele diz que contará tudo para Leôncio. Rosa o xinga. André diz que a água e a fruta lhe deram forças, mas acha que não aguentará mais tempo. Isaura pede que ele resista. Ele diz que queria vê-la feliz, além de seus irmãos negros livres. Isaura conta que Leôncio está preso, mas André diz que será morto por ele. Isaura conta que Álvaro está vivo e que os tirará do Pelourinho. Todos dão um viva por João. João diz que não os deixará morrer no tronco, pois irão lutar para invadir a fazenda. Joaquina os abençoa. Eles dão um viva pela liberdade. Rosa sente pena de André. Raimundo pede que ela saia, mas Rosa diz que está querendo ajudá-lo. Ele permite, contanto que não demore. Ela diz que foi uma burrice ter ido embora do quilombo. Ele diz que a amou muito, afirmando que foi o primeiro amor de sua vida. Ela diz que ele foi o único homem que amou de verdade em sua vida. Ela pede que ele não morra. Ele diz que não está mais aguentando. Ele diz que sentiu bastante falta dela, mas ela explica que veio apenas acompanhar sua filha. Tomásia o cumprimenta, e ele apresenta Aurora. Elas trocam elogios. Tomásia entrega a carta de Gabriel. Henrique fica enciumado. Helena conta que está bastante triste por ser uma assassina e que não quer mentir mais. Sebastião pede para ela não esquecer o que Diogo pediu. Miguel conta a proposta que irão fazer. O sargento não acha normal. Álvaro diz que não tem nenhuma outra intenção. Miguel afirma que não irão tentar matá-lo. Eles são revistados. Helena confessa que matou Paulo e que agiu em legítima defesa. Tomásia diz que ninguém poderá condená-la. Helena conta que Diogo assumiu o crime por ela estar grávida. Helena diz que não o deixará pagar pelo crime que não cometeu. Tomásia diz que ela não tem culpa nenhuma e a consola. Tomásia diz que eles estão vivos e que está esperando uma criança, fruto do amor que viveram. Tomásia conta que não poderá mais ser mãe. Aurora e Henrique saem para passear. Leôncio questiona se vieram zombar de sua cara. Miguel pede que ele escute. Leôncio diz que subornaram o sargento. O sargento diz que eles têm uma proposta. Álvaro revela qual é. Leôncio diz que jamais dará a liberdade de Isaura. Álvaro o chama de louco. Leôncio diz que o ministro da Justiça o ajudará. Miguel diz que ele terá de pagar pelos crimes. O sargento diz que só o soltará com a ordem do juiz. Também diz que só o soltará com a condição de aceitar a proposta. Álvaro e Miguel insistem, mas ele afirma que Isaura não será mais livre e que fará o que quiser quando a hipoteca for paga.